Eu vim, portanto, sou original de Borne, portanto, no Alentejo. Comecei a trabalhar muito novo, fiz a instrução primária na altura, depois fiz o que na altura se chamava um exame de admissão para as escolas industriais e comerciais e parei por aí porque não havia recursos para mais. Então, como foi aí que comecei a trabalhar, portanto, com 12 anos. Comecei ainda lá, portanto, no Alentejo. Fiz mais ou menos um pouco de tudo. Guardei gado, como qualquer alentejano na altura, e só que eu nunca aceitei ficar ali, não é? Portanto, e tentei vir para aqui, portanto, consegui pedir um sem número de pessoas para que me arranjassem um emprego em Lisboa. Não tinha cá ninguém, até que alguém me trouxe. Me trouxe não, arranjaram, depois eu vim sozinho, e nessa altura fiquei em Lisboa. Fiquei aqui a trabalhar no comércio, tive um ano num sítio, depois outro ano no outro, tive muitas dificuldades, passei fome, porque o primeiro lugar onde estive as pessoas trataram muito mal. E depois era do género, por exemplo, eu trabalhava nessa altura num lugar de frutas e peixaria, eu ia daqui, por exemplo, numa carrinha até ao Campo Grande, Praça do Campo Grande, fazia as compras, fiz com 14 anos. No Campo Grande, metia essas compras nessa dita carrinha para trazer para a Amadora e depois eu ia a pé, no Campo Grande, até à Praça da Ribeira. Fazia aquele circuito todo junto ao Tejo. Para quem conhece sabe que é bastante. E porque tinha que ir lá comprar a outra parte, que era a parte do peixe e isso. E eu reparar que só tinha 14 anos, é o que hoje se chama ainda uma criança. Estávamos em que ano? Isto deixe-me precisar, foi aí em 1960 e tal, por aí. Nasceste em 49? Em 49, portanto eu vim para cá com 14 anos. Da década de... Pois, foi por aí. Pois, por aí. Como é que dizer, nunca cedi, nunca me dei por aceitar as coisas, tanto nas minhas origens como depois aqui. Então estava uns meses num sítio, depois vi que não era aquilo que eu queria mudar e por aí fui mudando. Até fui melhorando, aos poucos. E depois lá consegui, portanto, aquilo que o meu objetivo era tentar arranjar um sítio que me desse tempo para eu poder estudar à noite. Na altura, ainda quase não era permitido as pessoas praticamente estudar, porque nessa altura só quem estudava era quem tinha possibilidades e estudavam de dia, no liceu, ou coisa assim. Aí começaram a aparecer as tais escolas industriais, pronto. Mas tinha muitas dificuldades. Pronto, eu lembro que uma oficina, depois para onde eu fui trabalhar, a pessoa não queria deixar assim mais cedo e eu teimei sair, a pessoa despediu por causa disso, fomos a tribunal. Quando entrei no tribunal eu comecei a falar e o doutor juiz mandou-me calar, senão ficava preso. Foi o que ele me disse. Eu, como ainda era uma criança, calei-me e não... Pois era isso que eu ia perguntar, com que idade é que... Isto devia ter 14, 15 anos. Isto passou-se tudo ali de um ano, para falar, 14, 15, 16 aí já, talvez 15. Mas fez uma queixa em tribunal? Não, fui para o sindicato, porque o senhor despediu-me. E foi assim, portanto, eu acabei mesmo, o despedimento foi mesmo à avante, portanto, fiquei mesmo desempregado, mas depois arranjei logo outro, pronto, e foi assim, portanto, isto para dizer que eu tive muitas dificuldades mesmo. Consegui estudar depois? E consegui mesmo estudar, daí não tive que interromper, mas depois arranjei outro emprego, e aí já começou a estabilizar mais, tanto em termos de emprego, e depois aí então comecei a estudar, pronto, na altura, e foi aí que fiz entretanto o curso industrial, portanto até ao 5º ano, portanto que se tirava nessa altura na escola industrial. E por isso, entretanto chegou o serviço militar, não é? Pois, era aí que eu queria chegar. O serviço militar, fui para todo o serviço, porque nessa altura tinha surgido a guerra nas ex-colónias, e então fui... Foi para a guerra quando? Fui para a guerra em 71, acho. No princípio logo de 71. Em janeiro de 71. 71. Pronto, e depois aí foi a troca. Pois, e agora gostaria que me contasse a sua experiência
na tropa. Em Angola, exato. Em Angola, pronto, tive a sorte eu fui em rendição individual de um rapaz que faleceu lá, e eu fui mobilizado, por isso é que também já fui mais tarde, em rendição individual desse militar que tinha lá morrido. Mas tive a sorte, e até dada a especialidade que eu tinha, de ficar, portanto, baseado ali em Luanda, no quartel de transmissões, e recebíamos lá os batalhões que iam daqui, e havia sempre um oficial e um furiel que passavam pelo quartel de transmissões para receber indicações, para receber os rádios, com que eles depois iam falar no mapa onde iam funcionar. E o meu trabalho era precisamente fazer os desenhos dos rádios, e depois com tudo explicado, e portanto aquilo. Esteve em Angola quanto tempo? 26 meses, 25 e tal. Regressou em 73, por aí. Muito bem. Nunca esteve em situação de combate, esteve sempre sitiado? Não, a única coisa que fiz assim fora da cidade foi, quando iam daqui os batalhões, eram sempre formadas colunas militares para os ir levar, por exemplo, até um determinado situação, até um determinado sítio. E depois havia aí outros que os vinham buscar, porque as pessoas iam daqui eram inexperientes, não é? E então caíam facilmente em emboscadas e não sei o quê. Então os que lá estavam tinham que os conduzir até ao destino. E, portanto, a única coisa que eu fiz, e até posso dizer que fui eu que me ofereci, porque queria sair dali por um dia, e fomos fazer isso até uma população que se chamava Catete, e lá deve estar, com certeza. Mas depois chegámos aí, entregámos e voltámos para trás. Pronto, em relação ao ambiente que encontrou no meio militar, em relação à guerra, em relação ao regime, alguma vez falou de alguma coisa? Nada, viu absolutamente coisa? Nada, porque nós, nessa altura, e eu digo nós, eu posso responder quase por a esmagadora maioria das pessoas, incluindo eu, em primeiro lugar, nós não tínhamos a mínima noção do que era o nosso país, de como vivíamos, daquilo que estávamos sujeitos, porque não fazíamos a mínima noção. Isto era de tal maneira obscuro, e era-nos vedado tudo e mais alguma coisa. Ou seja, tínhamos tinha tido uma vida difícil, mas a vida era mesmo assim, achava-se. Era assim, era o normal. Era precisamente isso, era o normal. E então, por isso que nós lutávamos com todas as nossas forças. Havia uns que tinham mais de força anímica do que outros e chegavam um bocadinho mais longe. Se calhar foi um pouco o meu caso, que nunca aceitei as situações, mas apenas aí. Queria chegar mais ali para vir a ter uma vida melhor, mais nada. Agora, em termos políticos, isso nós não nos passava sequer para a cabeça, nem a sonho, não sabíamos. Nem sobre a guerra, ou seja... Nada, achávamos aquilo perfeitamente normal e justo, e se não temos que defender o que era nosso, que era aquilo que ouvíamos na rádio. Sim, o discurso do PM. Era o discurso que passava, era esse, e nós interiorizávamos isso. É evidente que havia, naturalmente, pessoas já mais esclarecidas, sabiam, mas esses não falavam abertamente porque tinham medo, como é óbvio. Eu depois do 25 de abril, logo a seguir, trabalhava com pessoas de que era bastante amigo, e continuei a ser, e que um deles, por exemplo, era militante do Partido Comunista, que eu não sabia. Só depois disso é que ele se abriu a nós e disse, eu sou assim. Mas até aí não sabia. Pronto. E então foi assim era assim que as coisas aconteciam, da maneira que nós isso não nos passava pela cabeça. Portanto, estávamos ali porque achávamos que era aquilo que tinha que ser feito. Há algum episódio que recorde, portanto, não esteve em situação de combate, mas de ter assistido, sei lá, tem muitos episódios. De conhecer pessoas, seus camaradas que eventualmente tenham morrido ou ficado feridos? Sim, tem vários episódios. Tem um rapaz que foi recruta comigo, por exemplo. Eu como sou baixinho, nos pelotões aqui, que eram os pelotões de 60 homens, quando estávamos aqui na recruta, aqui no continente, os baixinhos iam sempre à frente, não é? À medida que iam subir em alto, iam mais para trás. E esse rapaz era precisamente, íamos três atrás uns dos outros. E esse rapaz ia mesmo ao meu lado, tinha a minha altura. E, portanto, éramos muito amigos, e fiquei muito desolado quando uma vez ele ia para o mato, porque como eu não ia para o mato, estava no quartel de transmissões, o meu trabalho era ali, mas ele era de infantaria
e estava no quartel ali ao lado, mas de vez em quando iam para o mato e ficou lá, porque tiveram bem emboscada, tiveram que fugir, enquanto não chegava o apoio aéreo, tiveram que fugir. E encontraram um rio, ele ainda por cima não sabia nadar e morreu afogado. Não foi no tiroteio, não foi nada disso, morreu afogado. E eu às vezes à noite ia lá, às vezes passava por lá, a ver se estava tudo bem, depois quando soube que eles chegaram do mato, fui lá ver, será quase de São João da Pesqueira. E quando os outros me disseram que eu tinha lá ficado. Meio que isso desorientou um bocado, mas pronto, mas foram coisas que passaram. Mas houve imensos episódios que me marcaram bastante. Por exemplo, um episódio que eu costumo, que não tinha grande experiência de guerra, mas ali no quartel havia, nos arredores do Luanda, havia um sítio que chamava-se o Grafadil, onde se guardava, que era quase como um paiol de material de guerra. E aquilo estava isolado ali no meio, já praticamente mato, 4, 5 quilómetros da cidade. E à noite, todos os quartéis, todos os dias davam os homens que iam fazer a guarda a esse material de guerra, ao tal Grafadil. E nós íamos então num jipão, o condutor ia lá, éramos 12 homens, ficávamos lá com alguma comida e água, e depois passámos lá à noite. E eu voltava para trás. Portanto, isto numa altura que não havia telemóveis, não tínhamos um mínimo de comunicação com ninguém. Estávamos completamente entregues a nós. Portanto, o que é disto dizer? Que se alguém quisesse isso ali, podiam-nos lá chegar com o maior das facilidades e matavam-nos a todos, que nós não tínhamos como pedir ajuda, não tínhamos nada. As únicas coisas que tínhamos eram uma G3 cada uma das mãos. E se acabassem as bolas? Pronto, não tínhamos nada, não, mas os outros chegavam lá, podiam fazer um meio buscar daquilo. Nós, quando nos apercebemos, tínhamos ao pé, e mais nada, aquilo era capim, eles metiam-se com o capim, mas houve uma noite muito rocambolesca, porque eu estava à porta de armas, de guarda, que era o responsável para aqueles homens que lá estavam, então, e aquilo tinha uma camaratazita à retaguarda, onde as pessoas, onde parte dos militares ficavam nas guaritas, que aquilo tinha à volta, tinha um arame, uma cerca de arame lá toda à volta, e dispunhamos 6 homens, os outros 6 ficavam a descansar nessa camarata. Quando uma noite eu estava ali sentada à porta de armas e ouvi um tiro, fiquei assim, olha, isto de noite, ali tudo isolado, ouvia-se tudo, de onde é que veio o tiro? Como éramos pessoas que não estávamos habituadas todos os dias na guerra, ficámos logo ali um bocado assustados, não é? O que é que será? Estamos a ser atacados, ou não sei o quê. Bem, o que é que eu fui? Fui chamar os outros homens que estavam descansados. Há um tiro, temos que ver de onde é que isto vem. Se calhar já nos mataram para aí algum dos homens que lá estavam. Então o que é que fizeram? Disse ao homem, isto é o capim, vamos rastreando aí o capim, cada um vai tomar a direção de cada homem que nós sabemos onde eles estão. Para os descobrir, quando chegarmos lá, relativamente perto, vamos tentar, por sinais ou chamando devagarinho, sem falar alto, para ver se perguntamos se sabem de alguma coisa, se ouviram alguma coisa aqui. E tudo rastejando por ali fora. Quando cheguei ao pé de um deles, ele disse perguntei se tinha ouvido, ele disse que ouviu, mas não viu nada. Não viu nada, nem ouviu mais nada a seguir ao tiro, não sei o quê. Acabámos por concluir que aquilo se calhar não tinha nada a ver connosco e não deve ter tido. Pronto, acabámos por desistir, pronto, esperámos ali muito tempo ainda, não é? Pois não, o que é que eu depois concluí? Que se calhar alguém, até algum civil, se calhar eram civis, que andavam por ali à caça, às vezes havia caça grossa, não é? Ali, e podem ter atirado sobre alguma coisa. Sim, mas para quem não tem experiência... Para quem não tem experiência, pronto, aqui eu pensei logo que estava a ser atacado. E então, pronto, isto foi um dos episódios que vivi. Regressava à metrópole em 73, não é? Sim. Portanto, já está cá no 25 de Abril. Já, o que é que está a fazer nessa altura, profissionalmente? Era desenhador técnico. Sim. E podia refazer-me o seu dia 25 de Abril, reconstituir como é que foi esse dia para si?
Claro, o 25 de Abril foi um dia que eu tenho que reportar dos mais, se há dias inesquecíveis, não é? Não há só um, há de haver mais na vida de uma pessoa, eu já não sou assim tão novo como isso, já vivi alguns. E esse é de certeza um dos dias inesquecíveis da minha vida, nunca mais o vou esquecer. É evidente que alguns pormenores já me falham, dado a distância. Mas foi, e então aí veio ao de cima realmente a parte do obscurantismo com que nós vivíamos, como eu disse há bocado, e volto a dizer, mesmo até ao 25 de Abril, nós vivíamos sem saber praticamente nada, embora aí já se ouvisse alguma coisa, porque entretanto era primeiro-ministro Marcelo Caetano, e houve alguma abertura, até talvez para passar essa mensagem que havia mudanças para os países conquistava com o país, mas aquilo foi apenas uma questão de algum tempo, porque depois voltou tudo ao mesmo e então aí forçou mesmo o 25 de Abril. Resultado, quando se dá o 25 de Abril, ninguém estava à espera, ou quase ninguém. Pois eu gostava que me descrevesse o seu dia. O meu dia foi isso, eu ia aí, portanto eu comecei por ouvir quando me levanto de manhã. Eu comecei por ouvir as marchas militares relativas ao 25 de Abril e ouvindo, acho que era o José Filipe Costa, acho que o jornalista que estava no Rádio Clube a falar, o Luís Filipe Costa, exatamente. E que ele aconselhava então as pessoas a não sair para Lisboa, as pessoas que se tinham que deslocar para os empregos de Lisboa, era melhor não ir, porque não sabia o que é que ia acontecer, portanto havia muitos militares e podia haver, não sabia se ia haver confrontos, não sei. E então aconselhavam as pessoas, na altura eu ainda estava solteiro, a minha namorada, depois foi a minha esposa, trabalhava precisamente ali aqui na Rua do Cego, perto, e ela vinha de comboio, tinha que atravessar precisamente aqui, e eu ouvia-se dizer, portanto, o que estava a acontecer aqui, precisamente do lar do carro. E ela passava por aqui, subia aquelas escadinhas, passava por aqui. Vinha por aqui. Estação do Rossio. E eu morava ali ao pé dela, e passei por lá, olha, mulher, não ires, estás a ouvir, ela de facto também estava a ouvir a rádio. Depois eu já estou com medo e disse que é melhor não ir. E não veio mesmo. Mas eu, como trabalhava no Cacém, eu fui trabalhar. Mas é evidente que naquele dia as pessoas ficavam de tal maneira empolgadas com o que se ouvia, não sei o quê. E isto é curioso porque até aqui a pessoa que não vivia nada da política, que não sabia nada de nada sobre a política, nem ninguém falava, a partir daí parece-me que já éramos políticos sei lá há quanto tempo. Ficámos de tal maneira absorvidos com o que estava a passar, que a pessoa passou como se fosse do 8 ao 80, completamente. E eu aderi, eu recordo-me, eu aderi 100% logo ali, vi que estava daquele lado da Revolução. E depois, quando chegou ao emprego, o que é que nós fizemos durante esse dia? Era, onde havia um rádio, grupos de trabalhadores aqui, outro grupo ali, ouvi, foi aí que então um ou dois colegas de trabalho que já andavam na política, como é o caso daquele meu amigo, se disse. E então nós começámos a ver aqueles que sabiam mais do que nós, e começámos a ouvi-los, além daquilo que ouvíamos no rádio, e eles explicaram, já tinham outra experiência que nós não tínhamos, não é? E eles foram explicando muita coisa que nós começámos a entender a partir dali. Mas de uma maneira geral posso dizer que a esmagadora maioria das pessoas aderiu, uns com mais entusiasmo do que outros, como é óbvio, mas todos aderiram. Isto foi no dia 25 de abril, depois à noite, quando saímos da empresa, eu vi que na Amadora, que não é como é hoje, há ali um lar, que era o lar na altura da estação, onde nós juntávamos sempre várias pessoas. Eu chegava ali e esperava ali para a minha namorada na altura, quando ela vinha depois de comboio. Nesse dia estava aquilo repleto de pessoas, também aos grupinhos a discutirem política daquilo que tinham ouvido durante o dia. E então ficámos por ali, até às tantas, não é? Que, como sabe, depois há um processo de seguimentos, agitação laboral, etc. Como é que se viveu na sua empresa esse período? Bem, aqui foram episódios quase diários. Depois, como se sabe, aquilo depois,
começou a acontecer, passada a princípio, todos nós nos cumprimentávamos, às vezes sem haver razão nenhuma para nos apertarmos a mão, só porque era assim, pronto, as pessoas cumprimentavam-se quase porque, sei lá, mecanicamente, e todos se davam bem, todos eram pela Revolução, ou quase todos, a partir daí de algum tempo, não muito tempo, mas há algum tempo, começaram a haver, se calhar, as primeiras clivagenzinhas mais pequeninas e não sei o quê, mas começaram a aparecer. E depois começou a haver aí já grupos maiores, já não eram grupos de trabalhadores a ouvir aquele rádio, mas eram já grupos já um pouco a defender outras coisas. Pronto, e depois mais tarde começaram a aparecer os partidos, depois chegou o Álvaro Cunhal, chegou o Mário Soares, chegou... Isso sentia-se dentro da empresa? Sentia-se, completamente. Nós vivíamos, posso dizer que aquilo que se fazia antes do 25 de Abril, a maioria das pessoas, principalmente os jovens, vinham-nos a correr quando havia, por exemplo, um jogo de futebol do Benfica ou do Porto, ou do Sport para as competições europeias, vinhamos, se pudéssemos, a correr para ir ver em casa, não é? A partir daí isso acabou, praticamente. As pessoas vinham a correr todos os dias, porque sabia que ia haver um debate X sobre isto. Já, normalmente, muitos deles sobre cooperativas, e aquilo dava direto ali na televisão. Eu não consigo, se calhar, demonstrar a vivacidade com que nós vivíamos todos aquilo. Sim, mas apesar das divisões que se sentiam na sua empresa, houve alguma situação de maior tensão, por exemplo, com a administração? Houve saneamentos, eventualmente. Sim, houve vários episódios desses. Foi quando começaram a aparecer os partidos, outros partidos que até aí não existiam, como por exemplo, lembro-me da UDP, lembro-me do MES, lembro-me do MDP-CD, isso já existia, sim, não sim, como partido, mas como movimento. Como movimento, sim. Pronto, e surgiu isso, praticamente o partido que existia era o Partido Comunista, não é? Depois o Partido Socialista não tinha nascido aí. Existia, o Socialista é de 73. Pronto, nasceu... O MDP só era criado quando havia eleições. Exatamente, pronto. E então, aí as pessoas começaram-se a dividir um pouco, uns mais afetos aqui, outros mais afetos ali, como é óbvio e normal, não é? Que assim seja. E depois, pronto, umas pessoas muito ativas eram, por exemplo, as pessoas ligadas ao UDP e ao NRPP e desses partidos, somente esses. E essas pessoas, portanto, eu acho que eles desestabilizavam um bocado. E então, o que acontecia frequentemente era essas pessoas, que eram poucos, mas como falavam muito e tinham sempre um indivíduo ou outro muito ativo e conseguia expressar-se bem, não sei, ele arrastava outras pessoas com menos formação. Eu sempre tive uma facilidade de dicção. Falava com alguma coisa. E eles, de vez em quando, diziam, vais ali para o palco e vamos lá ver se tu consegues apaziguar estas pessoas, eles vão mesmo lá embaixo à sede. E como eu não pertencia mesmo a nenhum partido, acabava por ser melhor aceite. Não sei se estou a fazer. Pronto, digamos assim, não era. Porque se fosse de um partido, eles já não me aceitavam porque eu já estava catalogado, não é? E a última pergunta que lhe fazia era exatamente que balanço é que faz da importância que a Revolução teve na vida portuguesa, na sociedade, na política, na economia, enfim, isso eu faço um balanço global. Faço um balanço bastante mesmo positivo, a nível global. Como é evidente, podemos destacar um ou outro caso em que o desempenho não tenha sido tão positivo, não é? Isso é verdade.